Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. O pastor Egmar, filho do casal de pastores Sebastião e Clara Tavares, é mineiro de nascimento e gamense de coração, pois viveu sua infância e parte da adolescência nesta cidade. Oriundo de uma família muito simples e fiel ao Senhor, desde tenra idade, seguindo o exemplo do seu pai, foi participante ativo na igreja. Veio para Brasília ainda enrolado nos panos com poucos dias de nascimento. Começou muito cedo o trabalho para ajudar seus pais com as despesas da casa. Desde criança, gostava de trabalhar. Vigiou carros, engraxou sapatos, trabalhou como empacotador de mercado e, como bom comerciante, vendia até abacate verde que pedia à vizinha e caldo de cana em saquinho de din-din. Seu primeiro emprego de carteira assinada foi aos 14 anos no supermercado Planaltão do Gama. Foi batizado em águas com 11 anos de idade, o que não era permitido pela igreja, mas, motivado pelo desejo, pediu ao pastor divino que o batizasse. O pastor divino, depois de perguntar à irmã Clara sobre o testemunho do jovem em casa, decidiu que ele poderia descer às águas, onde dias depois foi batizado no Espírito Santo. Nosso pastor iniciou sua caminhada como líder de adolescentes, professor na escola dominical, começando a pregar em casa nos cultos domésticos. Sua pregação favorita era sobre Daniel. Foi auxiliar, presbítero, evangelista e consagrado pastor, sendo o primeiro do Centro-Oeste a ser consagrado ainda solteiro, e sempre demonstrando seu lado de líder e administrador. Desde muito jovem desenvolveu o ministério da palavra e de cantor itinerante, formando dupla com sua irmã Valdirene. Eles, com um violãozinho debaixo do braço, não hesitavam em atender os convites onde o Senhor mandasse ir, pregando e louvando a Deus em vários eventos. Gravaram sua primeira fita cassete em 1996, com o dinheiro das vendas de pamonhas que sua mãe, pastora Clara, fazia e vendia com muito carinho para ajudar os filhos. Aliás, a irmã Clara, como mãe, investiu muito no ministério dos seus filhos, e Deus abençoou tanto que em poucos meses estavam eles entrando em mais um estúdio em São Paulo para gravar o seu primeiro CD, com o título Experiência. Hoje, a dupla tem 30 anos que louva a Deus com 5 CDs gravados para a glória de Deus. Tudo em que Egmar colocava a mão, Deus fazia prosperar. Quando serviu o exército depois de alguns meses, pela sua disciplina e por se tornar um dos principais atletas da companhia, foi aprovado no curso de cabo e começou a se engajar na carreira militar. Então, aconteceu seu encontro pessoal com Deus em forma de chamada ministerial em um culto onde pregou e cantou com sua irmã Valdirene. O Senhor falou para ele que deixasse tudo porque ele o queria fazendo somente a sua obra e que nada iria lhe faltar. Naquele dia especial, Deus estava tirando-o dos negócios empresariais e colocando-o para viver pela fé na obra de Deus. Pastor Egmar casou-se com a pastora Aline Tavares, com quem teve 2 lindos filhos, André Felipe e Pedro Henrique. A pastora, sempre ao lado do esposo, veio confirmar a palavra que diz: a mulher sábia edifica a casa, e o seu valor muito excede ao de rubis. Homem de Deus, escolhido pra curar. Egmar Tavares, filho dessa igreja, tem uma história muito linda no campo da ADEG. Seu pai, pastor Sebastião Tavares, foi vice-presidente do campo por 6 anos. Depois de alguns anos sempre ajudando seu pai por onde ele passava pastoreando, e ao pastor Divino Gonçalves por muitos anos o auxiliando, chegou o momento que Deus já havia escrito.
o pastor Egmar volta ao Gama com uma responsabilidade maior. Estava diante de um grande desafio, pois presidir um campo é também administrá-lo com visão de que o Senhor dará o crescimento ao seu reino aqui na terra e o patrimônio necessário para atender ao rebanho. Essa era a visão que estava impregnada no coração do pastor Egmar quando recebeu a tarefa. Assumiu no dia 26 de janeiro de 2003 a presidência sob a orientação e determinação do bispo Dr. Manuel Ferreira e com a aprovação do saudoso pastor Divino Gonçalves, sendo empossado pelo segundo vice-presidente da CONAMAD, pastor Abigail de Almeida. Algo que muito marcou e até hoje tira lágrimas do pastor Egmar é que seu terno de posse, com a camisa, gravata e sapatos, foram presenteados pelo seu mestre pastor Divino Gonçalves. O ministério pastoral que Deus concedeu ao pastor Egmar tem sido muito significativo para a DEG, principalmente no que se refere ao ensino da palavra e crescimento. Ele demonstrou que tinha chamada divina para o ministério pastoral. Logo que assumiu a presidência, Deus colocou em seu coração estratégias e edificação da igreja e iniciou um audacioso projeto As 1000 Almas para Cristo por ano. Deus honrou o desafio, totalizando no mesmo ano em que assumiu 1.004 membros a mais no campo. E com esse projeto, durante esses anos, hoje, ou seja, passados 10 anos, totalizam um crescimento de mais de 10.000 novos membros batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele, no transcurso de sua administração, adquiriu também a Casa Pastoral do Campo, que por várias vezes atendeu a igreja como um local de batismo, salão de festas com uma ampla área coberta para reuniões e confraternizações. A revitalização da escola de música mediante o empenho da banda musical formou vários músicos que hoje têm a música como profissão. Fundou o Instituto Bíblico IBADEG, tendo o objetivo de preparar obreiros para manejar bem a palavra da verdade sem ter que se envergonhar. O curso é médio, presencial e à distância. Trabalho esse que diplomou vários servos e servas de Deus. O grande destaque no âmbito material foi a construção do prédio da faculdade com 3 andares. Podemos afirmar com segurança que o prédio foi erguido como resultado da união de todos do campo que se empenharam e contribuíram grandemente, destaca o pastor Egmar. Resultado de campanhas, mutirões, onde membros congregados e até pastores, todos voluntários, se juntaram aos trabalhadores e se transformaram em serventes e pedreiros. A participação foi maravilhosa e fortalecida pela oração do pastor Egmar, que se derramava diante de Deus pedindo soluções. Nesses 10 anos, a DEG tem se destacado na área social com a doação de cestas básicas, remédios e roupas a várias famílias, destacando ainda a ajuda voluntária à Casa de Recuperação de Dependentes Químicos. A DEG Cidadã, coordenado pelo Dr. Joaquim e doutora Cida, com atendimento jurídico, contábil, psicológico, com clínica médica, fisioterapia, cortes de cabelos e nutrição, tem sido um exemplo para o mundo todo. Durante esse período, atenderam milhares de famílias e ganhou muitas almas para Cristo com a caravana missionária. Trabalho esse liderado de perto pela família Tavares, que todos os anos visitam os estados onde tem instalado uma igreja da DEG. O resultado tem sido gratificante. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Com base nestas palavras, novas fronteiras foram abertas e ampliadas. Maranhão, Bahia, Piauí, Minas Gerais, Espírito Santo, Angola e Benin, situadas na África. Com isso, o aumento no número de congregações também é visível. Saltou de 40 para 180. Foram construções e templos inaugurados ou adquiridos no DF e em torno de Brasília, e nos estados e países onde temos trabalhos missionários. O pastor administrou também uma moderna reforma no templo central e na fachada da igreja, novos banheiros, ampliação de 15 metros na igreja, aumentando em 400 o número de pessoas sentadas. Instalou um umidificador de ar
sistema de som de última geração, tornando o templo mais belo e aconchegante. Adquiriu uma van executiva, ônibus e carros para o suporte dos trabalhos missionários. Realizando grandes congressos, fez desta igreja uma referência e levando a população a tomar conhecimento da presença e atuação da igreja, despertando o povo e levando-os a se aproximar de Deus. O pastor Egmar Tavares diz que uma das grandes características da ADEG são os sentimentos de simplicidade e fraternidade, onde um povo simples e de coração voltado para fazer a obra de Deus deixam a igreja amorosa e não elitizada. Coube ao pastor Egmar e à pastora Aline o privilégio de serem pastores em uma data histórica, o cinquentenário das Assembleias de Deus do Gama, o Jubileu de Ouro. Egmar teve a honra de fazer parte da lista dos desbravadores. 9 homens escolhidos por Deus tiveram a oportunidade de pastorear o campo do Gama, desde a sua fundação até o presente momento. Aprove a Deus também a oportunidade dele ser presidente da Convenção de Brasília e entorno, função essa que fez com muita competência, dignidade e respeito. É claro que em poucos minutos é impossível relatar o que você, pastor Egmar, viveu nesses 10 anos de dedicação. Foram momentos de alegrias e também momentos de tristezas, pois perdemos muitas pessoas queridas e que hoje já estão na glória. Enfim, o pastor exerce diversas responsabilidades e funções. Além de líder espiritual, muitas vezes ele tem que ser conselheiro, administrador, gestor pessoal, estrategista, marqueteiro e conferencista. Podemos assim definir o pastor Egmar com poucas palavras: filho obediente, esposo fiel, pai dedicado, servo de Deus, trabalhador da seara, amigo sincero. Mas a palavra que mais o define seria pastor, ou seja, aquele que guia, cuida, protege e aumenta o rebanho. No coração, o sonho, na alma, o desejo e na mente, a certeza que esse projeto é de Deus e visa a expansão da sua obra em todo o Distrito Federal e todos os estados do Brasil. Tudo para a honra e glória de Cristo, que merece e é digno de todo louvor para sempre. O mentor de todas as suas conquistas em toda a sua vida é Jesus, o Salvador de todos. Pastor Egmar Tavares, parabéns pelos 45 anos de vida, 25 anos de ministério e 10 anos de pastor da ADEG. Essas são as sinceras homenagens da sua família, diretoria da ADEG, pastores dirigentes, obreiros, ovelhas e amigos.